A tarde de outubro pintava as janelas com uma escuridão espessa, como se alguém espalhasse tinta preta sobre um fundo cinzento com gestos descuidados. Dentro de um apartamento típico de um prédio de 5 andares, com papéis de parede amarelados pelo tempo e o cheiro persistente de remédios que parecia ter se impregnado nas cortinas desbotadas, uma conversa decisiva moldaria o destino de 3 pessoas. Com os lábios movendo-se em silêncio, Eugênia Semyonovna contava e recontava os números de uma conta de luz. A luz amarelada de uma lâmpada fraca sobre a mesa da cozinha realçava as rugas profundas em seu rosto, marcas de uma vida longa e de mágoas nunca ditas. De tempos em tempos, ela ajustava os óculos de arame fino, como se duvidasse do que seus próprios olhos viam. Romano, você entende que não vamos aguentar assim por muito tempo, disse finalmente, afastando o papel. Sua Polina já nem liga mais para nada, mas nós ainda precisamos viver. Romano estava encurvado sobre uma xícara de chá já frio, os ombros caídos, a calvície incipiente na testa fazendo-o parecer mais velho do que seus 32 anos. Seu olhar transmitia um desamparo peculiar, daquele tipo que toma conta de quem nunca aprendeu a tomar decisões sozinho. Mãe, mas como assim? Começou a dizer, mas se calou diante do olhar gelado dela. Eugênia Semyonovna, então, puxou um envelope com selos estrangeiros de dentro da bolsa. Isso chegou da Alemanha. Da tia do seu pai. A velha morreu e deixou uma herança para você, 2.800.000 rublos e parte de uma casa. Romano hesitou antes de pegar o envelope. O papel era grosso de qualidade com marcas de água quase imperceptíveis. E agora? Perguntou, sem saber o que fazer. Agora nada, respondeu a mãe com a voz mais dura. A questão é que sua Polina não vai durar muito. O doutor Karpov mesmo disse, no máximo 1 ano. Para que prolongar o sofrimento de todo mundo? Aqui a gente vive amontoado, sem ar, enquanto no campo o ar é puro. Talvez até faça bem a ela. No quarto ao lado, Polina permanecia imóvel na cama. 1 mês havia se passado desde o derrame que a deixará sem fala e sem capacidade de se mover. Aquela mulher jovem, de olhos castanhos outrora cheios de vida, agora só fitava o teto ou chorava em silêncio, sem emitir um som. Seus dedos ágeis que antes manejavam planilhas com precisão, repousavam inertes sobre o cobertor do hospital. Eu não posso levá-la para lá, murmurou Romano, a voz embargada. Como ela vai ficar? Quem vai cuidar dela? Eugênia Semyonovna apertou os lábios até ficarem finos como um fio. Não finja que é um santo. A gente arruma alguma mulher da região para ficar com ela. 15.000 por mês é um bom dinheiro para eles. Vamos fazer as contas. Seu salário é 45.000, minha aposentadoria dá 18, mais esse dinheiro da Alemanha. Finalmente vamos viver decentemente. O apito da chaleira na fogão soou como um protesto contra aquela conversa. Romano estremeceu, levantou-se automaticamente e desligou o gás. Mas isso não parece certo, resmungou sem encarar a mãe. Certo, repetiu ela com ironia. E é certo a gente viver espremido nesse apartamento de 2 cômodos. Eu, uma professora aposentada, tendo que trocar fraldas da sua mulher? Você dormindo numa cama de solteiro na sala como se fosse um mendigo? Uma casa alugada custa no mínimo 25.000. Onde vamos arrumar esse dinheiro? Romano olhou pela janela, onde as silhuetas escuras dos prédios vizinhos se perdiam na noite. Na memória surgiu o rosto de Polina sorridente, cheio de vida, como era apenas 1 mês antes, quando desabou no chão da cozinha, derrubando a xícara de chá sobre si. E se ela piorar, mãe? Piorar? Eugênia Semyonovna baixou a voz. Ela nem fala, só pisca os olhos. Karpov foi claro, não há recuperação. Só sofrimento. Talvez no campo com ar puro, ela até melhore um pouco. Um barulho surdo veio do quarto. Fraco, mas ambos ouviram. Polina. Romano correu até lá. Sua mulher estava de olhos abertos, uma lágrima solitária escorrendo pela face. No chão, a foto do casamento deles, caída da mesinha de cabeceira. Ele a pegou. Na imagem os dois sorriam, jovens, felizes, cheios de planos. Você ouviu tudo? Sussurrou. Polina piscou quase imperceptivelmente. Aquele gesto mínimo doeu em Romano como uma facada. Eu não queria. Foi a mãe, gaguejou. Eugênia Semyonovna apareceu na porta. Chega, Romano. Precisamos ser práticos. Ela se aproximou da cama e segurou a mão inerte da nora. Polinoca, todos nós queremos o melhor para você. Ar puro, tranquilidade. Na roça tem natureza, pássaros cantando. Nos olhos de Polina, um lampejo de terror. Ela sabia que a sogra nunca a aceitara. Desde o primeiro dia, Eugênia Semyonovna a olhara como um estorvo, uma intrusa que lhe roubara o filho.
4 anos de casamento se transformaram numa guerra silenciosa, onde a sogra sempre saía vencedora e Romano sempre cedia, sempre se justificava depois com a esposa. Entenda, ela é minha mãe, murmurou sem convicção. Pare de nos olhar assim, cortou Eugênia Semyonovna, abrupta. Não somos monstros. A casa da sua avó em Ivanova está vazia. Lá é sossegado. Vamos contratar uma cuidadora boa. E quanto à herança? Perguntou Romano de repente, a voz trêmula. Polina sentiu algo se romper dentro dela. Era isso, então. Por dinheiro, por 2.800.000 e uma casa na Alemanha, eles a mandariam morrer abandonada no meio do nada. É simples, respondeu a sogra, pragmática. Você faz uma procuração em seu nome. Quem vai saber da doença dela? Não precisamos sair anunciando. Ela deu um tapinha no rosto de Polina e saiu do quarto. Romano ficou parado, segurando a foto do casamento. Polinoca sussurrou, sem ousar encará-la. Talvez seja melhor mesmo. Lá tem ar puro, floresta perto. E eu vou te visitar, todo final de semana. Ela o encarou por longo tempo, e naquele olhar cabiam muitas coisas. A dor da traição, a consciência da própria fragilidade, a amargura de um destino cruel. Um mês antes, eles falavam de planos, de filhos. Agora, Romano recolocou a foto na mesinha e, incapaz de suportar aquele olhar, saiu apressado do quarto. Na cozinha, a mãe o esperava com uma xícara de chá fresco. Você tomou a decisão certa, filho, disse, entregando-lhe a xícara. Não tinha outro jeito. Até quando vamos viver na miséria? Lá fora, o vento uivava como se chorasse por alguém. E no quarto escuro, a testemunha muda daqueles acordos chorava em silêncio, fitando a foto em que ambos eram tão felizes. A decisão estava tomada. No dia seguinte, Romano ligaria para a roça, arrumaria uma cuidadora, e tudo mudaria para sempre. 8 meses antes do derrame. A luz da primavera dançava pelas janelas do apartamento, espalhando manchas douradas sobre a mesa onde Polina relia uma carta pela 3ª vez. Parecia incrível que aquilo estivesse acontecendo, como se o destino, de repente, resolvesse lhe oferecer uma chance que ela nem ousara sonhar. Vera, você faz ideia? Apertava contra o peito o envelope com selos estrangeiros. Uma carta da Alemanha. Descobri que tinha uma tia do meu pai por lá, da qual ninguém falava. E agora, uma herança. Vera Konstantinovna, alta de cabelo curto e olhar atento de advogada, examinou os documentos com meticulosidade profissional. O tic-tac de um relógio antigo marcava os minutos de silêncio, quebrados apenas pelo farfalhar das páginas. 2.800.000 rublos e uma parte de uma casa, anunciou por fim. É uma quantia considerável, Polina. E agora? Tudo isso deve ser formalizado por um tabelião. Vera Konstantinovna ajustou os óculos com um gesto preciso. E você, Polina, o que pretende fazer com esse dinheiro? Polina sentou-se à beira da cadeira como se o assento queimasse. Seus olhos brilharam com uma luz diferente, aquela que só aparece quando um sonho antigo, quase esquecido, de repente ganha contornos reais. Lembra que eu sempre falei do ateliê? Sua voz tremia de excitação contida. Um negócio meu, mesmo que pequeno. Meu. Ela puxou da gaveta da mesa um caderno gasto, as páginas amareladas pelo tempo e pelo manuseio constante. Olha, fiz todas as contas. Máquina industrial de costura, 80.000 rublos. Overlock, 35. Mesa de corte e manequins, aluguel do espaço. Os dedos deslizavam pelas anotações como se acariciassem um mapa do tesouro. O primeiro ano será difícil, mas depois... Vera sorriu, observando a amiga. Conheciam-se desde a universidade, e durante todos aqueles anos, Polina falará do ateliê como outros falam de um amor impossível, com uma mistura de desejo e resignação, economizando cada moeda de seu salário modesto de auxiliar contábil. Já contei pro Roman, confessou Polina, com um sorriso tímido. Ontem à noite. Seus olhos brilharam ao se lembrar. Sabe o que ele fez? Comprou flores. Flores, Vera. Disse que se orgulha de mim e que vai me ajudar com o plano de negócios. E a sogra? Vera ergueu uma sobrancelha, cética. Uma sombra passou pelo rosto de Polina, rápida como uma nuvem no verão. Estranhamente, ela até que mudou. Hoje de manhã, fez pirogues para mim. Elogiou meu café. Polina balançou a cabeça, incrédula. Não a reconheço mais. Vera emitiu um som entre um grunhido e uma risada abafada, mas não comentou. Nunca escondera sua opinião sobre Eugênia Semyonovna, aquela mulher autoritária que transformará a vida da nora em um teste interminável de merecimento, como se o simples fato de existir ao lado de seu filho fosse um privilégio a ser conquistado dia após dia. O importante é que continue assim, limitou-se a dizer, mas seus olhos traíram uma preocupação que as palavras não revelaram.
6 meses antes do incidente, o asfalto derretia sob o sol de julho, espesso como mel quente. Polina saiu do supermercado, o ar-condicionado ainda fresquinho em sua pele, quando os viu. Do outro lado da rua, diante da entrada do café Morogenói, Roman estava parado, ao lado de uma jovem em vestido curto, cor de menta. Ela riava, jogando a cabeça para trás de um jeito que fazia os cachos dançarem. Roman olhava para ela de um modo que Polina jamais vira dirigido a si mesma. Os sacos escorregaram de suas mãos. Uma lata de conservas rolou pela calçada, deixando para trás um rastro de macarrão espalhado. Polina ficou paralisada, incapaz de acreditar no que via. Quando a moça tomou Roman pelo braço e ambos desapareceram atrás da porta do café, ela ainda estava ali, imóvel, como se um raio a tivesse fulminado. Não é o que parece, sussurrou, enquanto recolhia mecanicamente os mantimentos caídos. Deve ser uma colega de trabalho. Ou uma prima distante. Mas seu coração já sabia a verdade. Naquela mesma noite, engolindo as lágrimas, ligou para Vera. Viu Roman com uma garota. Sua voz quebrou. Eles pareciam um casal. Do outro lado da linha, um silêncio pesado. Tem certeza? Não sei. Talvez tenha sido impressão minha. Polina fechou os olhos, revivendo a cena. Mas ele nunca me olhou assim. Vera respirou fundo, e seu tom profissional tomou conta da situação como um escudo. Não tire conclusões precipitadas. Uma pausa. Se quiser ter certeza, há um jeito. Lembra do Anatoly Semyonovich? Trabalhava conosco na consultoria jurídica. Aposentado, ex-detetive, faz investigações particulares. Custará dinheiro, mas não restará dúvidas. Um detetive particular? Polina riu nervosa. Como nos filmes. A vida, às vezes, é mais cruel que qualquer filme e respondeu Vera séria. Pense nisso. Senão, vai se consumir em suposições. Anatoly Semyonovich Volkov, um homem de 60 anos, de postura militar e olhos que já haviam visto demais, não perdeu tempo com sermões ou condolências. Limitou-se a sentir, anotou os dados de Roman em um caderno puído e anunciou o valor. Em um mês, você terá o quadro completo. Fotos, vídeos, gravações de conversas, se possível. Seus dedos batucaram na mesa. 50% de sinal. Aquele mês arrastou-se como um ano. Polina continuou preparando jantares, sorrindo para a sogra, fingindo que tudo estava normal. E Roman tornou-se ainda mais atencioso, mais carinhoso, o que só fazia a dor dentro dela crescer como um tumor. Até que o telefone tocou. Tem um material, disse Anatoly Semyonovich, seco. No pequeno escritório do detetive, uma sala descascada, com um computador antigo e um arquivo de metal enferrujado, Polina folheou as fotos em silêncio. Roman e a moça do vestido menta. No café, no parque, à porta de um prédio, dentro de um carro, se beijando. Marina Petukova, explicou o homem apontando para a imagem. 23 anos. Trabalha como vendedora na boutique Elegant. Conheceram-se há 4 meses, quando seu marido fez o seguro do estabelecimento. Polina sentiu. O coração batia tão forte em sua garganta que ela mal conseguia respirar. Tem mais uma coisa. O detetive estendeu um fone de ouvido. Sente-se. A gravação era ruidosa, com chiados, mas as palavras eram claras. Depois que ela resolver a questão da herança, vamos viver diferente. A voz de Roman soava estranhamente decidida. Ela não vai durar muito. Minha mãe diz que com o diagnóstico dela. Polina arrancou os fones. Um zumbido agudo encheu seus ouvidos. Que diagnóstico? Sua voz saiu áspera. Eu não tenho nenhum diagnóstico. Anatoly Semyonovich deu de ombros impassível. Isso já não é comigo, moça. Meu trabalho é apresentar os fatos. Fatos. Frios. Implacáveis. Seu marido e sua sogra planejavam se livrar dela. A herança era o motivo. A doença uma desculpa. Vera chegou meia hora depois do telefonema desesperado de Polina. Ouviu tudo, examinou os documentos, ficou em silêncio por longo tempo, tamborilando os dedos na mesa. Precisamos ir à polícia. E o que eu digo? Polina riu, amarga. Que meu marido me traiu. Não é crime. Que eles querem minha herança. Ainda nem é minha. Então se divorcie. E ficar sem nada? Polina balançou a cabeça. Um apartamento alugado. Um emprego que mal paga as contas. Seus olhos ganharam um brilho metálico. Não. Eles queriam me enganar. Vamos ver quem engana quem. Vera franziu a testa. Você tem contatos com médicos? Polina fez a pergunta de repente, como se a ideia acabasse de nascer. Tenho um. Piotr Stepanovich Belov, neurologista em uma clínica particular. Por quê? Precisamos simular um derrame. O quê? Vera quase se engasgou. Polina levantou-se e endireitou os ombros. Quero que eles pensem que o plano deles deu certo.
Que estou incapacitada, dependente de cuidados. Que me mandem para o interior, que se livrem de mim. Seu sorriso era gelado. É justiça. Polina, você enlouqueceu? Vera seguiu-a com o olhar, incrédula. Não. A resposta foi firme. É justiça. E vingança, completou em pensamento. Quanto vai custar? Piotr Stepanovich era um homem corpulento, de rosto bondoso e olhar penetrante. Ouviu a história em silêncio, assobiou baixo, balançou a cabeça, mas acabou concordando. 50.000, anunciou, depois de pesar os riscos à sua reputação. E um documento notarizado afirmando que é por sua vontade. Está bem, anuiu Polina. Por 3 semanas ela treinou a imobilidade. Deitava-se por horas imóvel, exercitando os músculos do rosto para que parecessem inertes. Vera trazia livros de medicina, vídeos com sintomas pós-derrame. Tem certeza? Perguntava a cada visita. Não seria melhor apenas se divorciar e recomeçar? Polina olhava pela janela, observando as nuvens passarem. Sabe de uma coisa? Disse finalmente. Quero ver até onde eles são capazes de ir. Não terminou a frase. Alguém bateu à porta. Era Roman, com um buquê de flores e uma caixa de bombons. Amor, como senti sua falta, beijou-a na bochecha. Polina conteve o impulso de enxugar o local com as costas da mão. Em breve pensou, fitando-o com um olhar distante. Em breve tudo mudará. A neve de novembro caía em flocos grossos, cobrindo a estrada e transformando o mundo em uma aquarela branca e borrada. A velha Lada rangia, lutando contra a pista coberta. Roman agarrou o volante com força, espreitando a estrada através dos limpadores de para-brisa que trabalhavam no limite. No banco traseiro, enrolada em um cobertor, estava Polina. Sua cabeça balançava sem força, ao ritmo do carro, e seu olhar parecia perdido em algum lugar além daquela realidade. Falta pouco, Polinoca, murmurou Roman, lançando um olhar rápido pelo retrovisor. Uns 30 quilômetros ainda. Polina não respondeu. E o que ela poderia dizer? Depois do derrame, não pronunciara uma única palavra, limitando-se a fitá-lo com um misto de reprovação muda e um vazio nos olhos que fazia Roman se sentir desconfortável. Estou fazendo tudo certo, repetia a si mesmo, fixando o olhar na cortina branca de neve além do para-brisa. Lá, o ar era puro, a natureza intocada. Talvez ela realmente melhore. Enquanto isso, eu e mamãe resolvemos a questão da herança, depois a trazemos de volta. Mas no fundo, uma voz incômoda coçava sua consciência. Você está mentindo. Não vai buscá-la. Está abandonando a esposa no meio do nada para desfrutar dos milhões com Marinka. Roman sacudiu a cabeça, como se pudesse afastar os pensamentos indesejados. Ao entrar em um trecho reto da estrada, pegou o celular e descou o número da mãe. Mãe, já estamos quase chegando. Como você está? Ai, meu filho, mal consigo respirar. A voz de Evgenia Semyonovna soou estranhamente animada. Avisei tudo a Zinaída. Ela vai recebê-los. Disse que aqueceu a casa um pouco para não estar tão gelada. Por que você não veio? Perguntou Roman pela enésima vez, embora já conhecesse a resposta. Meu coração, você sabe. Não aguento ver o sofrimento da Polinoca. Um tremor de choro surgiu em sua voz. E alguém precisa cuidar da sua casa. Quando você volta? Amanhã cedo. Preciso deixar tudo arrumado com a Zinaída, explicar como cuidar dela. Roman olhou para trás e estremeceu. Polina o fitava diretamente, e naquele olhar havia uma compreensão tão nítida do que acontecia que um calafrio percorreu sua espinha. Será que ela entende tudo? A ideia o assustou. Não, impossível. O médico disse, a consciência está turva, a fala não se recuperará. A aldeia de Ivanova apareceu de repente, como se emergisse da neblina de neve. Algumas dezenas de casas espalhadas ao longo da rua principal, descendo até um lago congelado. Isbas centenárias com ornamentos talhados nas janelas, dividiam o espaço com construções mais modernas de tijolo silícico. Em alguns lugares fumaça subia das chaminés, sinal de que a vida ainda resistia ali. Roman dirigia devagar, procurando os números das casas. 27, 29. Ah, deve ser a 33, murmurava. A casa do Setlovó ficava um pouco afastada da estrada. Uma isba antiga, escurecida pelo tempo com a varanda inclinada e persianas pregadas. Roman parou o carro e ficou alguns segundos imóvel, observando o que seria o novo lar de sua esposa. Desculpe, Polina, escapou-lhe a voz quebrada. Eu vou visitar. Com frequência. Da porta torta entreaberta surgiu uma figura robusta envolta em um casaco acolchoado e um lenço na cabeça. Chegaram então, disse a mulher com uma voz áspera, mas firme. Já estava esperando. Sou Zinaída Petrovna, mas pode me chamar de Zina. Roman saiu do carro e apertou a mão estendida.
Dela exalava um leve cheiro de samogon, aguardente caseira, mas os olhos eram claros, curiosos. Boa tarde, Zinaida Petrovna. Eu sou Roman, e está é minha esposa, Polina. Ele abriu a porta traseira e ajudou Polina a descer. Ela se apoiou nele, simulando uma fraqueza que não condizia com o brilho atento em seus olhos. Meu Deus, como é jovem! Exclamou Zinaida batendo palmas. E o que aconteceu com a coitada? Bom, vamos entrar. Aqueci a casa desde cedo. Dentro, o espaço revelou-se surpreendentemente amplo, embora abandonado. O cheiro de umidade, poeira e fumaça de lenha impregnava o ar. Paredes de madeira escurecida pelo tempo, móveis antigos cobertos por lençóis amarelados. Nas paredes, fotografias emolduradas testemunhavam vidas há muito esquecidas. Sua avó faleceu há quanto tempo? Perguntou Zinaida, enquanto ajudava a acomodar Polina em um sofá desgastado. 8 anos, respondeu Roman, observando o ambiente. Desde então a casa ficou vazia. Bom, eu dei uma arrumada. Varri a poeira, acendi o fogo, tirei as teias de aranha. Mas ainda tem muito o que fazer, como vocês veem. Roman assentiu, tirando uma quantia em dinheiro do bolso. Aqui estão 15.000 rublos. Como combinamos, cuidar dela não é complicado, alimentar, lavar, trocar a cama. Ela não fala depois do derrame, mas entende tudo. Aqui estão os remédios e a lista de horários. Zinaida guardou o dinheiro no bolso do casaco. Não se preocupe, não é a primeira vez que lido com isso. Trabalhei 30 anos como enfermeira no hospital do distrito. Sei como lidar com esses casos. Roman ainda andou pela casa, trouxe as malas do carro, avivou fogo na lareira. Durante todo o tempo, Polina o observava em silêncio do sofá, e aquele olhar o deixava cada vez mais inquieto. Bom, eu vou, disse ele, finalmente, beijando a testa da esposa com um gesto constrangido. Amanhã preciso voltar à cidade, ao trabalho, mas prometo que voltarei. Quando a porta se fechou atrás dele, o silêncio tomou conta do lugar, quebrado apenas pelo estalar das brasas na lareira. Zinaida aproximou-se da janela e afastou a cortina. Foi embora, murmurou, quando o ruído do motor se perdeu na distância. Polina levantou-se lentamente do sofá, endireitou os ombros e esticou os braços, aliviando a tensão dos músculos adormecidos. Graças a Deus, disse ela com uma voz perfeitamente clara e firme. Zinaida recuou, persignando-se. Santo Deus! Você não está paralisada. Polina sorriu com amargura. Não, Zinaida Petrovna. Estou completamente sadia. Meu marido e sua mãe resolveram se livrar de mim para ficar com a minha herança. Ela resumiu sua história, omitindo detalhes. Zinaida ouvia balançando a cabeça, solitando TSKS de reprovação. Que monstro! E parece tão decente. E agora, o que vai fazer, minha filha? Polina abriu a bolsa e retirou um envelope com dinheiro. Primeiro, quero propor um acordo. 20.000 por mês, em vez dos 15 que Roman lhe deu. Em troca, você guarda meu segredo e diz a ele que continuo na mesma. Zinaida pegou o envelope, espiou o conteúdo e assobiou baixinho. Por esse dinheiro, ando de cabeça para baixo se precisar. Nunca vi tanto assim nesta aldeia. Mas e depois? O que planeja? Vou viver, respondeu Polina, firme. Viver de verdade. Esta casa era da minha avó, passei todos os verões aqui quando criança. Vou reformá-la, torná-la habitável novamente e então veremos. Quando Zinaida se foi, prometendo trazer leite fresco e pão pela manhã, Polina ficou sozinha na velha casa. Acendeu uma lamparina a querosene, a eletricidade existia, mas era fraca, e percorreu os cômodos, revivendo memórias. Aqui ficava a roda de fiar da vovó. Ali pendurava-se um espelho antigo, com moldura esculpida. E naquele canto a prateleira com os livros, um Pushkin gasto, uma edição de O Mestre e Margarida com páginas arrancadas, as obras completas de Tchekov. Ao entrar no quarto, passou a mão sobre o cobertor, levantando uma nuvem de poeira, e sentou-se na cama. Então, pela primeira vez em muito tempo, desatou a chorar, não em silêncio, mas com soluços profundos, liberando a dor das traições, do medo do futuro, das esperanças destruídas. Quando as lágrimas secaram, porém, sentiu um estranho alívio, como se parte do peso tivesse sido levado embora. A casa estava fria, empoeirada, vazia, mas era liberdade. Liberdade das mentiras, da humilhação, do controle asfixiante da sogra. Polina enxugou os olhos, levantou-se com determinação e jogou mais lenha no fogo. Havia muito trabalho pela frente. Os primeiros dias em Ivanova foram uma mistura de descobertas e adaptação. Polina passou a frequentar a pequena mercearia de Tia Clava, um ponto de encontro onde os moradores trocavam não só mantimentos, mas também notícias e fofocas. A vila, outrora movimentada, agora contava com apenas 47 casas, metade delas vazia no inverno.
Moravam ali principalmente aposentados e algumas famílias com crianças em idade escolar, que eram buscadas todas as manhãs pelo ônibus amarelo da escola. Mas o verdadeiro achado foi a própria tia Clava, uma mulher de rosto redondo e sorriso acolhedor, que parecia saber tudo sobre todos. Poliusha! Exclamou batendo as mãos ao vê-la pela primeira vez. Filha do Setlovo, eu me lembro de você, menina com suas tranças, comprando balas para sua avó. Como o tempo voa! Aquilo foi como um sopro de ar fresco. Pela primeira vez em meses alguém a via não como a esposa doente de Romã, mas como Polia, a netinha que corria pela vila com os bolsos cheios de doces. Desde então Polina passou a visitar a mercearia não só para comprar pão, leite ou pregos, mas para conversar, para ouvir histórias da vila e aprender os segredos da vida no campo. Tia Clava ensinou-a a acender o fogão a lenha pelo método preto, quando a fumaça sai direto pela chaminé, sem esperar que a lenha pegue fogo por completo, a escolher os melhores troncos para a lenha e até a fazer conservas para o inverno. Até que em um dia gelado de dezembro, ao sair da mercearia com sacolas pesadas, Polina escorregou nos degraus cobertos de gelo. Os pacotes voaram de suas mãos, espalhando grãos de trigo e maçãs pela neve. Droga! Praguejou, tentando se reerguer. Precisa de ajuda? Uma voz masculina grave e calma veio de trás. Ela se virou e viu um homem alto, vestido em um casaco de pele grossa e um gorro de orelhas que lhe emoldurava o rosto curtido pelo vento. Seus olhos cinzentos, levemente marcados por rugas nos cantos, observavam-na com atenção. Obrigada, eu consigo, respondeu automaticamente, agachando-se para juntar as compras. Sem dizer nada, ele colocou um balde com ferramentas no degrau e começou a recolher as maçãs que rolavam pela neve. Você é nova por aqui? Perguntou enquanto reorganizava os itens nas sacolas. No antigo sobrado do Setlovo? Sim, respondeu Polina, ainda desconfiada. Maxim, apresentou-se ele, estendendo a mão enluvada. Maxim Ivanovich Sokolov. Tem uma fazenda nos arredores. Leite, carne, ovos. Ela sentiu, aceitando as sacolas que ele lhe entregava. Suas mãos eram grandes, calejadas, com cicatrizes de trabalho, mas seguravam os pacotes com cuidado, como se temesse amassar algo frágil. Polina, disse ela, por educação. Polina Andreevna, repetiu ele, observando o peso das compras. Deixe-me levar até sua casa. Não custa nada. Não precisa, eu. Não é incômodo, interrompeu, já tirando as sacolas de suas mãos. Mostre o caminho. Caminharam em silêncio. Maxim não fez perguntas sobre por que uma mulher jovem vivia sozinha naquela casa abandonada no meio do inverno. Não indagou sobre seu passado, nem sobre as sombras sob seus olhos. Simplesmente carregou as compras, avançando com passos largos e firmes pela trilha coberta de neve. Ao chegarem ao portão, ele lhe entregou as sacolas, acenou com a cabeça e, sem esperar por um agradecimento, voltou em direção à mercearia. Estranho, murmurou Polina, observando sua figura se afastar. Mas por algum motivo sentiu o peito aquecer, como se, na vastidão gelada de sua nova vida, algo, ou alguém, tivesse acendido uma pequena chama. Os registros estavam desorganizados, despesas não contabilizadas, receitas anotadas de qualquer jeito. Polina observou as pilhas de papéis e balançou a cabeça. Posso ajudar, disse ela, com calma. Sou economista de formação. Já trabalhei como assistente de diretores financeiros em empresas grandes. Maxim a olhou com ceticismo, cruzando os braços sobre o peito largo. Vai dar conta? Lá está tudo uma bagunça. Vou dar conta, respondeu ela firme. Só preciso ver tudo com meus próprios olhos, a fazenda, os armazéns, toda a propriedade. No dia seguinte, ele a levou até a pequena fazenda nos arredores da vila. 20 vacas, uma dúzia de porcos, galinhas espalhadas pelo terreiro. 2 funcionários, Stepanovich, um vaqueiro idoso de mãos calejadas e Vitya, um rapaz recém-saído do exército, ainda com o jeito rígido dos quartéis. Polina passou o dia inteiro ali, examinando cada detalhe, desde a qualidade da ração até o estado dos currais. À noite, sentou-se à mesa com os papéis espalhados à frente. O problema não era só a papelada. Maxim vendia o leite a atravessadores por um preço irrisório, não sabia planejar gastos, desperdiçava dinheiro em coisas supérfluas e economizava no essencial. Você está à beira da falência, disse ela, sem rodeios, mas sem dureza. Mas ainda dá tempo de consertar. Na semana seguinte, Polina elaborou um plano. Encontrou na internet cooperativas de agricultores que pagavam pelo leite o dobro do que os atravessadores ofereciam. Calculou qual ração era mais vantajosa, mostrou como reduzir a conta de luz com o isolamento térmico adequado nos galpões. Olha aqui, explicava, espalhando tabelas e gráficos sobre a mesa.
Se pararmos de vender leite a granel e passarmos a produzir queijo, iogurte, requeijão, o lucro triplica. Sim, teremos que comprar equipamentos, mas eles se pagam em 6 meses. Maxine a observava com uma mistura de espanto e admiração crescente. Você tem uma cabeça brilhante, Polina Andreevna admitiu finalmente. Só falta uma coisa, ela hesitou. Tenho uma reserva. Poderia investir como sócia. Ele balançou a cabeça. Não peço dinheiro emprestado nem de amigos. Não é empréstimo, ela corrigiu. É um investimento. Fazemos um contrato. Tudo dentro da lei. Ele levou 3 dias para pensar. Depois aceitou. A partir daí passaram a se ver todos os dias. Polina ia à fazenda, organizava a documentação, ligava para possíveis compradores. Maxine cuidava do trabalho pesado, colocando em prática as ideias dela. Abril trouxe a primavera de verdade. Riachos cantantes, pássaros piando nos galhos, os primeiros brotos verdes rompendo a terra escura, úmida depois da neve. Vamos plantar uma horta? Perguntou Maxine certo dia. Vamos, concordou ela. Só não sei por onde começar. Eu te mostro. No domingo seguinte, prepararam os canteiros juntos. Ele revolvia a terra com a enxada, ela alisava a superfície com um ancinho. As mãos de Polina, acostumadas apenas a teclados e canetas, doíam e ardiam. Ao anoitecer, estavam cheias de calos. Dói? Perguntou ele, notando como ela franzia o senho ao mover os dedos. Aguento, sorriu ela. Maxine pegou suas mãos nas dele, passando os polegares sobre os calos com um cuidado que a surpreendeu. Vai sarar. Você tem mãos boas, mãos de quem trabalha. Foi dito sem cerimônia, como uma constatação simples. Mas Polina sentiu o rosto queimar. Ele percebeu, corou também e soltou suas mãos abruptamente. Amanhã vou consertar o telhado do celeiro, anunciou mudando de assunto. Preciso de ajuda. Eu vou, prometeu ela. Passaram 2 dias no telhado. Ela lhe passava as ferramentas, segurava as tábuas enquanto ele martelava, ouvindo suas explicações curtas sobre cada etapa do trabalho. Nos intervalos, sentavam-se na beirada do telhado com o termo de chá, observando a vila acordar sob o sol da primavera. É bom aqui, comentou Polina, fechando os olhos para sentir o calor no rosto. Tranquilo, quieto, concordou ele olhando para ela de lado. Não sente falta da cidade? Ela refletiu. Antes, parecia impossível viver sem o burburinho urbano. Agora, não tinha certeza. Aqui, tudo é real, respondeu finalmente. As pessoas, o trabalho, os sentimentos. Ele assentiu, como se entendesse exatamente o que ela queria dizer. Vai ficar? A pergunta pairou no ar. Polina sabia que ele não falava apenas da vila. Vou ficar, respondeu, e o coração disparou. Maxine não disse nada. Apenas colocou sua mão grande e áspera sobre a dela. Ficaram assim, em silêncio, até o sol começar a se pôr. A barriga arredondada de Polina balançava levemente enquanto ela estendia as roupas lavadas no varal atrás da casa. O vento brincava com os lençóis úmidos, enchendo o ar com um cheiro fresco de lavanda e sabão. Pelas janelas abertas, escapava o aroma quente dos bolos que ela havia colocado no forno meia hora antes. O ruído de um carro se aproximando fez com que ela se sobressaltasse. A casa nova dela e de Maxine ficava afastada da estrada principal. Visitantes inesperados não apareciam por ali. Polina afastou uma mecha úmida da testa e espiou pelo portão. Na entrada estava estacionada uma Lada conhecida. Roman saía do carro, olhando ao redor com hesitação, como se não tivesse certeza de estar no lugar certo. Ela congelou. Em 9 meses, o marido havia aparecido apenas 2 vezes, e ambas no antigo sobrado da avó, onde Polina fingia estar paralisada na cama. Agora, ele a via ali de pé com as mãos ocupadas com as roupas no varal, a barriga evidentemente grávida. Roman a encarou como se visse um fantasma. Seus olhos saltavam confusos entre o rosto dela e a curva do ventre. Você está andando? Falando? Sua voz quebrou incrédula. Mas como? Os médicos disseram. Não houve derrame, respondeu Polina, calma. Foi uma encenação. Roman recuou como se tivesse levado um soco. Uma encenação? Repetiu, atordoado. Por quê? Não entendo. Vamos para dentro, convidou ela, sem dar explicações. Lá a gente conversa. Na cozinha ampla e iluminada da casa nova, Roman parecia deslocado, perdido. Seus dedos nervosos brincavam com o botão da camisa enquanto seus olhos percorriam o ambiente, como se procurassem algo familiar naqueles detalhes estranhos. Que casa bonita, murmurou quase para si mesmo. É grande, concordou Polina, servindo uma xícara de chá diante dele. Comprei com o dinheiro da herança. Aquela mesma herança que você tentou tomar de mim. O rosto de Roman empalideceu. Eu não quis isso.
Foi tudo ideia da minha mãe. Não precisa mentir, cortou Polina secamente. Eu sei de tudo. Dos seus planos, da Marina, das conversas que vocês tinham. Ela abriu uma gaveta e retirou uma pasta com documentos. Aqui está o relatório do detetive Anatoly Semyonovich Volkov. Fotos dos encontros de vocês, gravações. Inclusive aquela em que você diz a Marina que eu não duraria muito, e que assim vocês ficariam com meu dinheiro. Roman levou as mãos à cabeça, como se ela fosse explodir. Polina, escute. Eu te amava. De verdade. Só me confundi. Marina não significa nada. Foi um erro. Minha mãe me pressionou, você sabe como ela é. Mas agora, vendo você bem, é um milagre. Podemos começar tudo de novo. Seus olhos caíram sobre a barriga dela, e sua expressão se contorceu. Você está grávida? Sua voz soou como um lamento. De quem? De um homem que me amou como eu sou, respondeu Polina, simples. Ele se chama Maxim. Vamos viver aqui, criar nosso filho e cuidar desta terra. Então você nos enganou. A raiva começou a substituir a confusão em sua voz. Armou esse teatro da doença, e agora? Sim, confirmou ela, sem pestanejar. Assim como você fingiu ser um marido dedicado enquanto planejava ficar com meu dinheiro. E a herança? Seus olhos brilharam com um lampejo de ganância. Quanto ficou no final? 3,2 milhões de rublos, mais uma parte em um prédio comercial em Munique, informou Polina friamente. Mas isso não diz respeito a você. Roman se levantou de repente, derrubando a xícara. O chá se espalhou pela toalha de mesa como uma mancha escura. Claro que diz. Gritou. Ainda somos casados. Esse dinheiro foi obtido durante o casamento. Metade é minha por lei. Vá embora, Roman, disse Polina, cansada. Simplesmente vá e me esqueça. Não. Ele bateu o punho na mesa. Vou entrar na justiça. Vou conseguir minha parte. Tenho direitos. Nesse momento a porta se abriu. Maxim apareceu no batente, alto, com os cabelos desbotados pelo sol e a roupa de trabalho ainda suja de terra. Seu olhar varreu a cena em segundos antes de se fixar em Roman. Quem é você? Perguntou baixo. Não havia ódio em sua voz, mas algo nela fez Roman recuar instintivamente. Sou o marido dela, respondeu desafiador, levantando o queixo. Corrigiu Maxim calmo. Agora saia. Polina não pode se abalar. Roman deu um passo para trás, em direção à porta. Isso não acabou, vociferou. Vou conseguir o que é meu. Vocês ainda vão se arrepender. A porta bateu. O motor rugiu, e o carro desapareceu numa nuvem de poeira na estrada. Polina deixou-se cair numa cadeira exausta. Ele vai processar, murmurou. Conheço ele. Ou melhor, conheço a mãe dele. Ela não vai descansar até pegar esse dinheiro. Maxim colocou a mão em seu ombro firme. Vamos dar um jeito. Juntos. A sala do tribunal parecia ainda mais silenciosa quando a senhora Semyonovna empalideceu. Roman afundou-se no banco, os dedos cravados na madeira gastas. Então foi a vez de Zenaida Petrovna se levantar. Com voz firme, mas carregada de emoção, ela contou como Roman havia levado a esposa para uma casa abandonada e gelada, deixando-a lá com apenas 15 mil rublos, um valor irrisório para as condições em que a abandonara. Se não fosse a Polina Andreevna e o Maxim Ivanovich, não sei o que teria acontecido com ela, balançou a cabeça, triste. A juíza escutava atentamente, anotando alguns pontos enquanto os depoimentos se encadeavam. Quando os testemunhos terminaram, ela ergueu os olhos e perguntou, direta. A ré apresenta algum contraprocesso? Sim, meritíssima, respondeu Vera, levantando-se com um documento nas mãos. Polina Andreevna exige a divisão dos bens adquiridos em conjunto com Roman Evgenievich, especificamente o apartamento comprado durante o casamento. Além disso, solicita uma indenização por danos morais no valor de 200 mil rublos. Um murmúrio percorreu a sala. Roman pulou da cadeira, gritando algo incompreensível, mas a juíza bateu o martelo com autoridade. Silêncio! Ou o senhor será retirado da sala. Após um breve recesso, a juíza Irina Vladimirovna anunciou a decisão. Sua voz ecoou clara e firme. O tribunal determina que a herança recebida por Polina Andreevna Svetlova de sua parenta seja reconhecida como propriedade pessoal, não passível de divisão como bem adquirido em conjunto. Quanto ao contraprocesso, é deferida a divisão do apartamento, atribuindo a Polina Andreevna o direito a 1/3 da área total. Além disso, Roman Evgenievich Krasny é condenado a pagar à réu uma indenização por danos morais no valor de 200 mil rublos. O casamento entre as partes é oficialmente dissolvido. Eugênia Semyonovna soltou um gemido abafado e desabou no banco. Roman permaneceu imóvel, o olhar vazio fixo à frente, como se as palavras não tivessem penetrado sua compreensão.
Nós ganhamos, sussurrou Vera, apertando a mão da amiga com força. Na verdade, você ganhou com sua coragem e sua inteligência. Um ano depois, o sol de outono brincava nos cachos ruivos da pequena Neca, sentada nos braços do pai. Maxim a segurava com uma mistura de cuidado e orgulho, apontando para os bezerros no novo estábulo. Olha, filhinha, isso aqui é tudo nosso. Quando você crescer, tudo será seu, disse ele, a voz cheia de uma promessa que só um pai pode fazer. Polina os observava da porta, um sorriso suave nos lábios. Em 12 meses a fazenda havia florescido, o estábulo novo, equipamentos modernos, canais de distribuição consolidados. Seus produtos lácteos já eram reconhecidos em toda a região, e recentemente haviam ganhado uma bolsa para expandir o negócio. A casa grande, comprada há um ano, agora respirava vida, cortinas novas, móveis aconchegantes, um quarto infantil repleto de brinquedos. À noite a varanda se enchia de vizinhos, risadas e conversas que se estendiam até tarde. Polinka, ecoou uma voz familiar vinda do portão. Vera entrou no quintal, puxando pela mão um homem alto de óculos. Este é Nikolai Stepanovich, professor de história na escola do distrito, apresentou ela com um brilho nos olhos. Nós nos conhecemos numa conferência sobre turismo rural. Eu estava apresentando uma palestra lá. Polina abraçou a amiga sussurrando. Estou tão feliz por você. Você merece toda essa felicidade. Quando os convidados se foram e a Neca adormeceu em seu berço, Polina e Maxim ficaram sentados na varanda, observando as estrelas. Sabem que estou pensando? Perguntou ela, apoiando a cabeça no ombro dele. Em quê? Que às vezes os piores tormentos nos levam às maiores bênçãos. Se não fosse a traição de Roman, eu nunca teria chegado aqui. Nunca teria te conhecido. Nunca teria a Neca. Maxim a puxou mais perto, envolvendo seus ombros com o braço. É o destino, murmurou ele. Acho que estávamos meantos para nos encontrar. Polina sorriu, perdendo-se no céu estrelado. Sim, pensou, o destino. E sua última lição de amor, o amor verdadeiro, construído não em palavras vazias, mas em confiança, respeito e trabalho conjunto. Os passos que davam certo não eram os que prometiam facilidades, mas os que exigiam coragem para seguir em frente. Dentro de casa, a Neca resmungou baixinho, acordando. Polina levantou-se, puxando Maxim pela mão. Vamos, disse ela. Eles nos esperam. E foram juntos, lado a lado, em direção à casa, ao seu futuro, à sua felicidade.